Tá. Então, deixa eu só... Deu. Então, né, o que a gente tem aqui, né, que eu perguntei pra vocês se vocês tinham lido, falado sobre transmídia, porque normalmente quando a gente fala sobre isso, a gente fala de Jenkins, né, Cultura da Convergência, o livro. E ele coloca, né, que essas mídias tradicionais seriam passivas, né, que essas atuais que a gente tem seriam mais participativas ou com interação, né, mas que a gente nunca pode esquecer que todas elas coexistem, né, e também ao mesmo tempo estão numa rota de colisão, onde elas se entranham uma na outra e também se diferenciam, né. Então a cultura da convergência é uma relação onde nenhuma mídia nunca deixa de existir, mas elas se retransformam e viram uma nova coisa, né, uma entrando na outra, mas também algumas vezes se distanciando, né. O Henry Jenkins, para quem não sabe, é um professor, então, do MIT, né, que trabalha com, e da NYU também, da Universidade de Nova York, e que trabalha com o estudo de mídia comparada. Tá? Então ele faz comparações entre velhas e novas mídias, tanto dos conteúdos como das tecnologias em si. Ele é mais voltado para a questão do conteúdo, estudo de fãs. Tá? É a grande área dele, na verdade. Mas os dois livros dele que estouraram bastante é esse Cultura da Convergência e outro que foi lançado no Brasil chamado Cultura da Conexão. Tá? Que a tradução correta, a tradução se a gente fizesse literal, seria a mídia espalhável. Tá? Então ele fala sobre essa espalhabilidade, a espalhabilidade foi traduzido no Brasil, mas seria a espalhabilidade da mídia, como esses conteúdos se espalham. Usei no TCC, então essa aí tu sabe, né? Então, né, vocês já devem ter visto, sempre um autor que eu volto porque eu acho que é interessante começar daí, né, e como ele fala desses cruzamentos também entre a mídia corporativa e alternativa, né, que hoje em dia é muito difícil saber se uma coisa, ela é, por exemplo, o Intercept, a gente considera ele o quê? Tem gente que chama ele de jornalismo alternativo, mas se vocês verem, quem financia, o principal financiador do Intercept nos Estados Unidos é o dono do eBay, né? E eles, então, assim, é óbvio que eles têm um sistema que a gente doa, então o eBay ele não é dono, ele faz grandes doações enormes pro Intercept, que obviamente muda a maneira como eles arrecadam o imposto e também qual é entre aspas, a liberdade editorial, mas e se o eBay deixar de fazer todo esse investimento, né? Quem que vai pagar os grandes salários e tal? Então a gente tem toda uma relação, né, do que é alternativo, o que é corporativo, como é que a gente entende esses processos. O alternativo é só aquelas redações que são integradas e dispersas, como é do Intercept, e tem mais, entre aspas, liberdade editorial, mas também não tem tanta. Então, né, compreender o que é o OSU aqui, por exemplo, de Porto Alegre. Então, a gente tem que também entender, compreender que processos são esses, né? E por que algumas coisas parecem alguma coisa, mas não são, e outras realmente, efetivamente, que nem, por exemplo, a gente não teria nem dúvida que são a mídia mais tradicional, tipo a Folha de São Paulo, o Estadão, o Grupo Abril, já tem outra visão sobre isso, né? Então, é uma maneira de eu tô falando agora super atual, mas é uma ideia de pensar o que é essas mídias, né? A gente pode dizer que o YouTube é uma mídia alternativa? Eu não diria, eu acho super corporativo. A gente pode dizer que um produtor do YouTube é alternativo? Depende, Felipe Neto. A gente pode dizer que o Felipe Neto não é corporativo, sendo que ele tem uma empresa por trás e todo uma... Né? Então, a gente começa a ficar... Como é que quando essas pessoas elas começam a se cruzar e também dividir os mesmos ambientes e algumas vezes até as próprias plataformas, né? Então a gente também começa a ver não só isso, mas como o poder do produtor de mídia e do consumidor começa a interagir, ao ponto de que a gente nunca pode esquecer que todo produtor sempre é um consumidor de mídia, né? Toda pessoa que produz mídia sempre de forma lê jornal, vê TV e busca também referências, mas que a gente começa a ter então o que antes era só um consumidor nos anos 80 e 90 também começa a produzir, nem que seja o seu próprio meme ou sua figurinha e sticker pro WhatsApp, né? Eu tô atualizando, obviamente o Jenkins não escreve sobre esses exemplos que eu tô dando, né? Ele pega exemplos bem específicos, mas eu tô fazendo uma reatualização, né? Senão também vocês não estavam aqui comigo, né? Eu só li o livro e ia embora. Então, a cultura da convergência, né? Ele fala que é essa convergência entre os meios, né? Ou seja, plataformas técnicas, né? Essas tecnologias e plataformas de conteúdo que começam a convergir, então, no sentido de ter conteúdos que se replicam e também fazer todas as ações possíveis, né? E
e um usuário tem acesso a essas várias tecnologias ao mesmo tempo e a todos esses conteúdos, às vezes em plataformas diferentes, às vezes concentrado na mesma, né? E que lida principalmente com a ideia de cultura participativa, né? Onde o usuário tem uma maneira de ressignificar, reescrever, repassar, colocar suas mensagens, seus conteúdos, e também com uma ideia de inteligência coletiva, ou como a gente está vendo ultimamente, desinteligência coletiva também, né? Então, mas de tudo isso, né? Sempre que a gente fala cross-mídia, intermídia, convergência, sempre tem a questão, o que é a mídia? Mídia, né? Se vocês são da Unicinos, tem alguém que estuda da Unicinos, sabe que essa é a grande discussão até hoje da Unicinos, né? É a grande plataforma deles, assim, o que é mídia, né? Alguns consideram que a mídia seria só, né, as nossas mídias tradicionais ou massivas, né? Eu já vi vários artigos da comunicação que começa a mídia, quando vai estar falando da mídia corporativa, massiva, de comunicação. Mas assim, videogame é mídia, Twitter não deixa de ser um canal midiático, então a gente tem o YouTube, é mídia, claro que o YouTube é um grande corporativo, mas o próprio vídeo que tá lá, então a gente tem várias noções de mídia. A do Jenkins, tá? Para ele, mídia é a tecnologia ou o formato que permite a comunicação. Tá? Então ele mistura aí o conceito de tecnologia e forma, tá? Formato, ou seja, como tu formata algo, né? Na forma em si, não é a estética em si ou a linguagem, mas o formato, ou seja, as linhas de forma que dizem que é uma coisa ou outra coisa. Por exemplo, né, como a gente viu das redes agora. Então, né, cada uma, o formato YouTube se representa pelo vídeo, o canal do vídeo, a questão de ver na plataforma, tanto da tela, né? Então, esse registro. E a tecnologia que ele usa, audiovisual, digital, online, né? Então, tudo isso está ligado dentro de um computador, né? Precisa de uma rede de conexão, todas essas questões que fazem a comunicação. Isso também se aplica para analógico. Um jornal tem um formato com texto escrito verbal, com imagens pictórias colocadas em um papel, papel de jornal, né? Colocados normalmente em preto e branco. A gente tem os coloridos também, mas então tem todo esse processo, né? Ele é físico, ele tem folhas, ele é maleável, tocável, ele não é interativo no sentido de que a gente pode sim riscar e fazer o que a gente quiser, mas a gente não tem a possibilidade de programar ou de mexer em coisas já pré-estabelecidas, a não ser que seja a palavra cruzada, onde a gente mesmo escreve as coisas, mas ele não nos dá o feedback de resposta, por assim dizer, né? E ele chama então dessa mídia, que é um conjunto de protocolos associados, né? Conjuntos de regras ou para formatar. E também práticas sociais culturais, né? Porque como ele trabalha também com estudo de fãs e recepção, então é óbvio que ele sabe também que existe uma cultura associada de uma massa, porque a gente falou lá, por isso que eu falei antes para vocês das gerações, né? Que giram em torno do que se compreende ou de como se vê uma certa tecnologia. Então, né, ele também vai um pouco mais adiante, então ele diz que os sistemas de distribuição, ou seja, tipo a broadcasting, o sistema de televisivo, o sistema de o próprio YouTube para ele, né, o YouTube como canal, não como interface e tudo mais, para ele são apenas as tecnologias, né? E ele fala que os meios de comunicação, ou seja, os meios que a gente habita também podem ser considerados sistemas culturais. Tá? Então ele fala que quando tu pega uma tecnologia, um sistema de distribuição, por exemplo, o broadcasting mesmo, a antena não tem um sistema cultural tão poderoso quanto, por exemplo, teria num outro processo o sistema de YouTube, tá? Porque o YouTube dele tem, além disso, além do sistema tecnológico e da distribuição, ele também tem um sistema cultural por trás, né? Que são os fãs que entram direto e que produzem. Então, essa para ele seria a diferença, tá? Colocado de maneiras mais retas. E eu peguei também, porque eu gosto de fazer o contraponto, né, dos meios às mediações, do Martim Barbeiro, de 1987, né? Esse livro do Jenkins acho que é de 2004 ou 2001, eu nunca lembro. E ele coloca, então, como é que seria o conceito de mediação dele, né? Principalmente pensando nessas mediações de contexto, né? Que o Jenkins só fala que é uma cultura que se forma. Mas que cultura é essa, né? Nem toda cultura é igual. Então, nós temos culturas que têm a ver com questões institucionais, questões de tecnicidade, ou seja, conhecimentos da técnica, o uso daquilo, questões de socialidade, né? Como aquilo está dentro da sociedade, como aquilo leva, então, por exemplo,
a questões de trocas e convivências e criação de comunidade no sentido de social pessoas, e ritualidade. Também são coisas que a gente tem como rito, as pessoas pegarem o jornal, como era antigamente, ler todo dia de manhã antes de sair para casa, de noite, assiste os programas televisivos de notícias, a gente tinha uma forte proeminência da Globo, ainda temos, nós temos também a Record, então daí pessoas que assistem a Band, de rádio, a gente tem pessoas que têm um ritual mais forte, por exemplo, motoristas de táxi e ônibus ouvem muito rádio e tem os seus canais, os seus canais de transmissão favoritos, né? E tem toda essa questão de tu não só de tu dividir com outros radialistas e ter conversas para se ter um motivo social, mas também como um teu próprio ritual de pessoal, né? E também social entre pessoas de uma certa classe ou de uma certa estrutura nacional ou regional, né? E isso tem daí numa matriz um pouco que vai da questão mais política, vamos dizer assim, também dentro desses grandes espaços de contexto, né? A gente tem que analisar num dado lugar de mediação quais são as lógicas de produção daquilo que a gente está analisando, quais são os formatos que são industrializados ou não, né? Então, de que forma aquilo é feito, no sentido de larga escala, quais são as matrizes culturais, né, que estão envolvidas naquilo. A TV do Japão é muito diferente da TV do Brasil, por exemplo, né? Por isso que está entre institucional e socialidade. E quais são as competências de recepção-consumo, ou seja, quais são as competências desses receptores, dessas pessoas que estão realmente consumindo aquilo, por isso que fica entre socialidade e ritualidade. Isso é um quadro que eu gosto muito de ter, né? E se vocês forem fazer planejamento de algum tipo de mídia ou entender um certo público-alvo, dado num certo lugar, num certo tempo e, enfim, com certas estruturas econômicas, culturais, eu acho sempre muito legal vocês aplicarem esse quadro do Martim Barbeiro. Ele funciona muito bem quando a gente quer tentar entender uma identidade ou um público. E daí eu disse para vocês que eu ia chegar no conceito de multimídia, né? Que é quando diferentes formatos de tecnologias, mensagens sígnicas, né, comunicam entre si, né, mas dentro de um mesmo contexto comunicacional. Isso parece muito fácil, você diz, sim, é isso. Não, quer dizer, como é que essas diferentes tipos de mídia, e aqui a gente pode se referir às tecnologias, os canais, né, tudo, quando elas usam mais de uma linguagem, né? A gente normalmente quando começa a pensar primeiras coisas multimídia, muitas pessoas dizem a TV, né? Por que a TV? Por que não o direto computador? Porque a TV ela mistura já som e imagem, né? Imagem, movimento e som dentro de um mesmo processo e te permite até que tu bote outros acoplados, como os próprios videogames, ou que tu troca os canais, né? Mas então a gente pega os jogos também, né? Muitas pessoas falam, multimídia é o jogo, porque além de ele ter várias mídias, a gente tem uma certa forma de interação. Mas multimídia nem sempre coloca no aspecto essa questão de multimídia. A gente pode pensar que até um jornal, eu falei para vocês mais cedo, pode ser multimídia. A gente tem mais de uma mídia. A gente tem a mídia escrita, verbal, texto, a gente tem a pictória junto, que também mandam mensagens diferentes dentro do mesmo contexto da matéria, por exemplo, ou do jornal inteiro. Questão do logo, questão da cor, tudo isso são conteúdos de mídia diferente que interagem dentro de um mesmo canal, né? Mas que esse mesmo canal tem várias páginas, então a gente tem, por exemplo, vem a parte da propaganda e tal, que apesar de ser tudo dentro de um papel, ou seja, da estrutura física, né, tecnologia, elas têm diferentes conceitos e diferentes abordagens culturais em cada uma delas, diferentes contextos institucionais, e tudo isso vai se modificando até dentro do que a gente tem dentro de um livro também, tá? Então a gente tem esses diversos... A ideia de multimídia, na verdade, ela nos acompanha há muito tempo, tá? Porque a gente sabe que o mundo analógico, tanto quanto digital, tem uma profusão de diferentes formatos e signos com os quais a gente vai trabalhando, não só aquilo que é elétrico ou energético, né? E daí eu trouxe para vocês um exemplo do outro lado, né, que seria um documentário, que daí a gente estaria, isso aqui além de ser multimídia, ele é extremamente interativo, né, que, eu peguei um exemplo bem atual, que é na verdade já tem uns 3 anos esse documentário, mas é muito bom. É um documentário feito pelo Fernando Meirelles, do Instituto Socioambiental Eu Sou Amazônia, onde eles criaram no próprio Google Earth, tá ali o link, eu vou botar depois para vocês,
o link, um documentário interativo, onde tu ia passando pelo mapa, um geodocumentário, onde tu ia passando pelos mapas do Google Maps, tinha pequenos pins, e tu conseguia não só conhecer as regiões, mas também ver matérias e conhecer personagens. Então, usando toda a linguagem que a gente tem de jornalismo do perfil, da grande reportagem, algumas vezes algumas coisas de notícia também colocadas nesses ambientes junto com todos os dados da geolocalização e todo o processamento de poder ver o ambiente 360, ver o mapa em larga escala, ver dados tanto geológicos como geossociais, né, dessas áreas, demograficamente falando. Então, né, ver onde a localização disso no mundo, tal, tudo dentro da plataforma do Google Earth. Então, é uma maneira de tu criar conteúdo super interativo, mas também com milhões de mídias diferentes. A gente mistura aí mapa, a gente mistura visualização 3D, diversos tipos de visualização pictória em movimento e também vários formatos de conteúdo, né? Porque um vídeo de perfil pegando um personagem é diferente de um que explore, por exemplo, notícias ou uma grande reportagem de um acontecimento na área, ou então que conte uma história de uma lenda colocada naquele ambiente, ou outro que mostre dados da região, né? Então são formatos diferentes, todos colocados dentro de uma mesma plataforma, né? Que está dentro do computador, né? Eu acho que não tem como acessar no celular, não tenho certeza. Nunca acessei, só acessei no computador, porque é muita informação, é muito difícil de ver no celular, tanta informação pulando ao mesmo tempo na tela, né? E saber ordenar, né? Porque tem isso também, né? Essas coisas interativas nos permitem que a gente ordene a forma e por onde a gente vai entrar na leitura. Dentro ainda do contexto do Jenkins, vem a ideia da caixa preta, né? Que era essa noção que um dia existiria um aparelho só e que teria todas as funções de comunicação, imagem, som, interação, tudo, e que a gente não ia precisar de mais nada. A gente não ia ter outros aparelhos, a gente ia ter um grande aparelho, né? E ele ia ser a grande verdade, né? Ele ia ter todo o conhecimento e a gente ia chegar perto dele e a gente ia receber, né? Então essa é uma cena famosa do Odisseia 2001, Odisseia no Espaço, que é o totem preto, que, né, enfim, os macacos chegam perto, daí eles recebem todo aquele conhecimento ancestral, conhecimento de tecnologia, conhecimento para se tornar, então, enfim, humanos, né? Filme do Kubrick, se vocês não viram, vejam. Mas era o grande mito também das mídias, que um dia a gente chegaria nessa grande plataforma, que muito imaginavam que seria a própria TV, né? Principalmente quando ela se tornasse TV digital. A gente tem, se vocês viram, Black Mirror também, tem essa ideia desses murais, né, desse mural TV em volta que teriam, tu poderia comprar, tu poderia ter informação, entretenimento, tu não teria nenhum outro tipo de dispositivo, mas só essas telas em volta de ti, que seria teu acesso ao mundo, teu acesso a todos os tipos de entretenimento na vida, né. É uma ideia muito baseada no livro do Ray Bradbury, que é Fahrenheit 451, que não é o ponto principal do livro, tá? O ponto principal do livro é que, enfim, os livros são proibidos, são queimados, os bombeiros, ou firemen, são pessoas que queimam livros, porque é proibido ler livros, mas nas casas as pessoas, elas têm paredes telemáticas que elas passam o dia inteiro interagindo, conversando, vendo, assistindo, e essa é a vida delas, fechar as 4 paredes para que elas passem envolvidas naquele entretenimento no mundo que o governo, enfim, ou uma instituição privada quer te passar e tu não tem acesso, então, ao próprio conhecimento do livro. Então, a inspiração é bem clara e vários outros episódios do Black Mirror usam obras de autores ingleses. Black Mirror é da BBC, é inglesa, para fazer essa reatualização, então, desses processos de ficção científica, né, sociais. Então, a gente vê que Caixa Preta não deu certo, não é um processo que funcionou, porque, na verdade, nós não vivemos no mundo de uma caixa preta, nós vivemos no mundo de várias caixas pretas. Então, foi isso que aconteceu. Nós temos várias tecnologias, suportes de mídia que dão acesso a vários tipos de conteúdos diferentes e a gente consegue falar no telefone, mas a gente consegue usar o telefone como telefone, mas a gente consegue acessar vídeos, a gente manda mensagens, a gente consegue ver a aula, a gente consegue acessar o Word, a gente consegue ouvir rádio, a gente consegue ouvir a própria TV, hoje em dia com a Globoplay, a gente consegue, né, falando da Globo, né, mas a gente tem também como botar antenas, no celular a gente consegue fazer, talvez eu ia dizer, talvez seja a grande caixa preta que eles queriam, né? Mas além
do celular. Nós também temos outros dispositivos como videogames que acessam Netflix e acessam notícias, que ficam entrando updates enquanto a gente está jogando. A gente tem, obviamente, o computador, né, que tem todo esse acesso a jornais, por exemplo, impressos de 1920. Eu sempre busco, quando eu quero fazer uma pesquisa de alguma plataforma, algum lançamento, eu vou direto nos arquivos do Estadão, da Globo, da Folha de São Paulo, né, até do New York Times também, para ver como é que isso foi recebido na época. Então a gente tem acesso a essas digitalizações, a gente tem obras de arte, a gente tem propriamente a museus. Hoje em dia a gente tem navegações em 3D para conhecer lugares, né? A gente tem e-readers que também tem uma navegação interna onde a gente pode entrar em algumas certas lojas ou ver mangás, ver coisas que não seriam necessariamente, especificamente um livro. Então a gente tem diversas caixas pretas que têm acesso a milhões de mídias e formatos de mídias diferentes. Então a gente teve, na verdade, uma multiplicação de caixa preta, e não uma única caixa preta. Cada uma, o que importa, o que mais, vamos dizer assim, a gente vê a importância daí do material, porque cada uma delas tem um uso diferente, né? A gente usa o celular normalmente para coisas mais móveis, né? Ou talvez mais pessoais, a gente quer ver só nós mesmos. A gente usa a TV em momentos mais de comunidade, ou seja, ver com outra pessoa, ver enquanto a gente está fazendo um outro processo junto, né? A gente não está só esperando, a gente pode estar com a TV ligada e cozinhando, ou rádio, muitas pessoas ainda usam, né? O videogame normalmente é um tipo de dispositivo que exige total atenção, tá? Porque ele é interativo no sentido físico, né? A gente precisa usar o controle e a gente precisa responder rápido. Então ele é talvez um dos que mais motiva a nossa atenção, mas por uma tela de TV, né? Então a gente tem todos esses processos, eles estão integrados, por assim dizer. Então a gente chega no que a gente chama da falácia da caixa preta, né? Que a gente tem uma noção que hardware diverge, né? Então a gente tem vários hardwares diferentes, tipos de usos diferentes, mas os conteúdos acabam se repetindo no sentido de não a maneira como o conteúdo tá ali dentro, né? Mas a própria mensagem, a própria informação. Então, claro que ver Netflix na TV e no celular é diferente. Eu não fiz esse teste com vocês, é um pouco mais difícil pedir para vocês responderem assim online, mas eu queria saber quem de vocês costuma ver, pode responder no chat, Netflix no celular, mesmo tendo uma TV Smart. Mas às vezes está ali deitado e acho mais fácil botar o Netflix deitado na cama, mesmo tendo às vezes uma TV no quarto, prefere ver naquela telinha pequena. Viu, o Rochelle já voltou, vendo pequenininha na telinha o Netflix. E para fazer talvez um uso individual, por ser mais fácil. Viu? Várias pessoas fazem isso. E a gente tem essa TV Smart ali do lado. É só ligar, botar o aplicativo. E, né? Então, tem pessoas que têm esse uso. Eu tinha muito esse uso quando eu estava na casa dos meus pais. Hoje em dia que eu tenho o meu apartamento, eu costumo mais ver na TV, assim, até porque eu ando com excesso de telas, né? Então eu tento pelo menos variar as minhas telas, né? Então, tipo assim, já que eu vivo num mundo de apartamento, janelas e telas, eu tento pelo menos criar espaços diferentes de uso para não ficar sempre achando que eu tô sempre trabalhando, né? Então eu ando. E como o videogame também é meu trabalho, eu acabei me proibindo de ver Netflix no celular e eu só vejo, me proibi mesmo, foi tipo uma transição, assim, eu só vejo ele no na TV, assim. E o celular só alguns momentos do dia, para não estar sempre disponível e estar sempre trabalhando, assim, para tentar pelo menos ter um nível de tempo vazio, que eu chamo, né? Então a gente tem essa questão. Pode falar, Rochelle. Sabe quando tu pensa assim, eu vou olhar só mais um episódio? Aham. Aí eu vou ficar no celular, então, porque daí eu já desligo, daí eu vou dormir. Nunca é só mais um episódio, né? Mas é aquela estratégia que a gente tenta usar. Aham. Pois é bem isso, assim. E além de ser só um episódio de estar ali na mão, tu pensar, tô olhando Twitter, vou dar uma olhadinha nesse Netflix aqui. Ou então tu quer ver só tu, né? Acontecia muito isso. Eu não queria ver com outras pessoas, eu queria ver sozinha. Queria ou não incomodar, bota fone, sabe? Fica ali quietinha assistindo. Mas eu meio que criei isso, assim, pra mim, pra poder ser um pouquinho. Eu sou muito descoordenada dos horários, então pelo menos eu coordeno os meus usos de mídia, né? Porque senão fica demais. Mas o que eu ia falar é que tudo isso então muda a nossa relação, né, com as coisas, com as indústrias, mercados, gêneros e até onde a gente leva, né, que a gente leva pra cama e pra perto do rosto, ou a gente tá esperando alguma coisa. Agora,
talvez menos comum, mas antigamente a gente ficava mais tempo no ônibus ou até em salas de espera esperando as pessoas e tal. Às vezes tu fica ali olhando o Twitter, dá uma olhada no Instagram, olha o IGTV, né, que é mais rápido, mais difícil, eu acho. A não ser que a gente saiba que vai esperar por muito tempo ficar olhando Netflix. Então a gente também tem essas relações, né, de mídias rápidas, mídias lentas e aonde a gente pode assistir, né, e o que a gente assiste em cada lugar. E tudo isso é uma noção de convergência do conteúdo, mas divergência, né, de diversos hardwares que nos fazem mudar a maneira de interagir, né? Então, tudo isso muda a forma que a gente produz, mas também, a gente sabe muito bem, a forma que a gente consome, né? Mas como a gente está voltado muito mais aqui para a área de produção, a gente tem que pensar quando a gente está produzindo algum tipo de campanha, algum tipo de comunicação institucional, ou até comunicação informacional, entretenimento, a gente tem que pensar também aonde a gente vai distribuir e tentar projetar na estratégia de planejamento como que as pessoas vão consumir aquilo, né? Porque basicamente as mídias não morrem, né? O que acontece é uma convergência dos conteúdos e tal e uma divergência dos meios, né? Então, essa de convergência dos meios que eu tava falando para vocês, né? Então, as tecnologias vão e vêm. A gente já teve milhões de vezes tentando entrar com, por exemplo, tecnologia 3D, né? Há anos eles estão tentando entrar. Cada vez a 3D vem com aspectos técnicos diferentes, mas o tipo de uso e produção é muito parecido. E ainda não conseguiram decolar o quanto eles queriam. A gente tem também a tecnologia que vai ser a tecnologia, enfim, na minha opinião, assim, pelos estudos e pesquisas, a tecnologia que a gente não conseguiu desenvolver ainda no mundo de forma, olha, eu vou dizer, nem forma, não é nem dentro, fora das universidades, assim, a gente não conseguiu desenvolver de fato como a gente precisa, que é a tecnologia de holograma, né, é a grande próxima aposta, assim, dos próximos 6 anos, talvez a gente já comece a ver o holograma interativo, visual, realmente funcionando no nosso mundo. Ainda não sei como, não sei por que meios, não sei com que meio de espalhabilidade ótica, que não seja usando fumaça ou, né, alguma outra coisa, mas é a grande busca do mercado agora, mais do que realidade virtual, é tu fazer projetar uma imagem no nosso espaço físico, né? É para te não usar aquela realidade alternativa que a gente tem que usar, aumentada, que a gente tem que usar o celular, né? Uma tela de acesso para esses outros processos imagéticos ou informacionais que são aplicados ao nosso mundo, em vez de usar, tipo, um Google Glass ou HoloLens, que a gente coloca mesmo assim uma lente nos olhos para conseguir, né, então, enfim, interagir com essas informações que estão armazenadas, mas criar realmente uma maneira de botar a imagem no mundo, né, materializar imagens projetadas, né, então, não sei, é a grande busca, não sei se a gente vai conseguir, mas tá aí colocado para vocês. Então, né, já coloquei para vocês essas questões dos fluxos de conteúdos e também desse comportamento migratório, né, dos públicos que estão sempre mudando sem trocar, sem deixar de lado, mas sempre andando entre diferentes plataformas e conteúdos num mesmo tempo, né? Então a gente às vezes está vendo no Twitter, comentando no Twitter, enquanto a gente vê TV, né? Existem alguns tipos de plataformas, tanto técnicas no tipo de tecnologias materiais, como de plataformas daí no sentido de Twitter ou, por exemplo, Netflix não tanto, mas a TV aberta e tal, que a gente acaba usando de uma forma casada por causa de um contexto sociocultural, onde as pessoas comentam isso e tal. Então nós temos todas essas relações que a gente pode voltar lá pro Barbeiro, né, Martim Barbeiro, pra gente analisar. Né, porque isso acaba mudando a nossa cultura pop e acaba, né, de certa forma, impactando, né, criando um impacto entre o público e a produção, né? Então a gente sempre tem essa questão que se pergunta como que essa cultura da convergência faz isso. E a gente já colocou para vocês, o Martin Barbeiro responde. A gente tem que analisar quais tipos de conteúdos, que públicos e como aquilo impacta depende mais de qual público a gente está falando, necessariamente. Eu dou a resposta até pro Jenkins do que ver isso como um grande todo, né? Então, esses são os pontos que a gente já tinha colocado, né? Principalmente com uma ressalva que algumas vezes há um tipo de consumidor que é muito diferente do padrão, que é o que a gente chama de consumidor pioneiro, né? Que são as pessoas que elas vão consumir as mídias antes de que elas realmente entrem dentro do contexto sociocultural. E elas fazem isso para
tentar reconhecer traços e estratégias e normalmente são pessoas que produzem mídia também, que elas querem olhar esse conteúdo no seu, enfim, nascimento, por assim, né? Esse conteúdo não, desculpa, essa tecnologia, esses meios de comunicação no seu momento incipiente, para começar a pensar possíveis usos ou adaptações, ou tentar entender como isso vai depois reverberar na nossa sociedade, né? Então são momentos diferentes. E o que eu ia passar para vocês, né, essas diferenças, então, do que é transmídia, o que é crossmídia, o que é intramídia. Todo mundo normalmente diz que sabe muito bem, né, mas basicamente, quando a gente tá falando de... Vocês conseguem ver que eu botei as corzinhas diferentes, né, então, quando a gente tá falando de transmídia, a gente tá falando de conteúdos diferentes, tá? Ou seja, o conteúdo é... Tá, não consigo chegar até lá com a minha mão, mas é... A gente tem basicamente, então, conteúdos que são diferentes, em plataformas diferentes também, tá? Eles são interligados no mesmo universo narrativo, normalmente, mas eles contam histórias um pouco diferentes e estão em plataformas diferentes, por isso que é um transmídia. Quando nós temos cross-mídia, nós temos o mesmo conteúdo, por exemplo, temos Harry Potter, né? E ele é lançado em 2 canais diferentes, ele é lançado uma versão de filme e a versão de livro, tá? Então, 2 canais, 2 tecnologias diferentes, né? Uma de imagem, movimento e sonora, e a outra só texto verbal escrito, né? Dentro de um livro. Mas o mesmo conteúdo. Claro que há adaptações, sempre tem que ter, mas ainda assim é a mesma história sendo contada. E a gente tem intramídia, que são histórias diferentes, porém dentro de suportes parecidos. Então a gente tem, por exemplo, livros que vão falar eu vou usar ainda de novo o exemplo do Harry Potter, livros do Harry Potter que estariam dentro do próprio livro, né? São histórias, tipo, livros didáticos que teria no Harry Potter, como Os Animais Fantásticos, ou a história do quadribol, ou um outro que conta o Conto do Bardo, ou seja, eles são livros que existem no mundo do texto do Harry Potter, o texto do universo que a J.K. Rowling compôs, mas não necessariamente esses livros eles são iguais, ou eles conhecem o mundo de Harry Potter, eles estão dentro do mundo de Harry Potter, mas eles não necessariamente conhecem porque são escritos antes da história acontecer, né? Mas eles também não são ligados num nível de hierarquia de arco narrativo, né? Eles são paratextos, por assim dizer. Mas eles são feitos no mesmo plataforma de mídia, no mesmo sistema, ou seja, são livros, tá? Então, não sei se ficou claro para vocês, eu tenho alguns exemplos, mas se vocês acham que isso já tá superado para vocês, eu posso passar. O que vocês acham? Eu sei que a gente tá, né? Acho que é válido tu seguir mostrando os exemplos. Então acho que tá não bom. tem problema. Não tem? Então tá. Então, cross-mídia, vamos começar pelo, né, o mesmo conteúdo replicado, ou seja, produzido para diferentes plataformas de mídia, né, ou formatos. Normalmente a narrativa é a mesma, ou seja, a mesma história, o mesmo arco narrativo, né? Tem algumas coisas diferentes, porque tem um processo que a gente chama de remediação, ou seja, a gente não tem como, é impossível a gente conseguir fazer que um livro seja idêntico ao filme, porque a nossa imagem mental, a nossa imaginação sempre vai ser um pouco diferente, e o livro ele abre, né, a palavra escrita ela abre a capacidade de que a gente imagine como a gente quer as coisas, né? A gente tem esse poder, por mais que a gente pense em verde, que tom de verde a gente está pensando, por mais que a gente diga árvore, como a gente imagina aquela árvore. Um filme, normalmente ele já bota o tom de verde ali para ti, ele bota a árvore, né? Porque ele tá usando imagens, ele tá usando um mundo concreto digital ou gravado, né? A não ser que você seja o Tolkien, né? Que passou 50 páginas descrevendo uma floresta, o que eu acho realmente admirável. Entretanto, 50 páginas escrevendo uma floresta mostra que tu é um autor levemente controlador com aquilo que tu quer passar, né? Pro teu, enfim, leitor, né? Normalmente, então, é uma ideia no cross-mídia desses conteúdos que se repetem em mídias diferentes. Não é à toa que o livro do Senhor dos Anéis, claro que também não é idêntico, desculpa, o filme não é idêntico ao livro, mas ele consegue ser muito mais fiel justamente pela capacidade de especificação narrativa daquele mundo, daquela história, pelo próprio autor Tolkien, né? Então, ele limita dessa forma a capacidade de remediação ou de modificação no momento que tu começa a trazer
aqueles personagens. Claro que o diretor tem a possibilidade de ignorar tudo aquilo e deixar só o arco narrativo, né? Mas é esse o processo. Cross-mídia também a gente tem, eu trouxe alguns casos pra vocês do Game of Thrones, né? Que tem o seriado, que você sabe que terminou, pelo menos até uma certa parte, né? Ele seguia dentro das capacidades narrativas o livro, né? Eles passavam, ou seja, era a mesma história, ela tinha algumas diferenças, de novo, remediação, né? Porque não tinha como cobrir todos os processos. Game of Thrones, então, ele tem diversas mídias diferentes, até tabuleiro, mas ele sempre conta a mesma história, tá? Eu sei que tem modificações, para se adaptar, ou, por exemplo, ao formato de seriado, né, e televisivo da HBO, e tem todas as outras coisas que contam nisso, né, que não estão necessariamente fechadas, por exemplo, como está dividido nos livros. E tem um momento que os livros param, né, porque o Sr. Martin resolveu parar de escrever. Mas eles tiveram que inventar a história, né, mas mesmo assim é o mesmo conteúdo, só que em diversos formatos diferentes, ou seja, o mesmo universo, mesmo contexto, é a história repetida de formas diferentes. É isso, basicamente, que é cross-mídia. Então, a gente tem a mesma história, o mesmo arco narrativo, só que ele é contado em formatos diferentes. É isso que é o cross-mídia, tá? Já o transmídia é diferente, tá? O transmídia, ele parte do princípio que tu tem um grande universo narrativo. O que significa isso? Tu tem um grande contexto, tu tem um grande mundo, tá? E nesse universo, ou seja, nesse espaço-tempo, tu tem várias histórias acontecendo. E tu vai contar pontos diferentes dela, tá? Então, o que quer dizer com isso? Por exemplo, a gente pode pegar o universo Marvel, tá? O universo Marvel não, porque o universo Marvel eu vou usar depois de exemplo. Deixa eu pegar um melhor. Matrix, tá? Matrix tem os filmes, né, que contam aquela história que a gente sabe do Neo, o encontro e tal. Eles lançaram quadrinhos, tá? Quadrinhos que tinham personagens secundários ou personagens terciários com suas próprias histórias naquele mesmo universo onde estava acontecendo tudo aquilo. Então tinha personagens que eles existiam no mundo real. Se vocês viram Matrix, não viram, desculpa, vou fazer spoiler, tá? Tem um momento que ele descobre que tem um mundo dentro da máquina e tem um mundo fora da máquina, tá? Eles fazem histórias daí, os próprios, as irmãs Wachowski, de histórias de personagens que vivem naquele mundo fora da máquina, um menininho de rua, e conta toda a história dele. Tem o Neo, tem a história do Neo acontecendo no mesmo tempo, mas ele nem conhece o Neo, tá? Ele conhece o Morfeu na rua e continua a sua própria história. Então, é uma outra narrativa, ele nunca chega na narrativa, esse personagem nunca conhece o Neo, nunca conhece nada, mas ele tá nesse mesmo universo, tá? Ele existe nesse universo histórico, tá? E essa história não é contada num filme, tá? Ela é contada num quadrinho. Então, a gente tem, dentro do mesmo universo, histórias diferentes, pontos que tu pode entrar na história, e ainda em formatos diferentes, tá? Tem um personagem específico que também lançaram daí um curta animado do Matrix, que é um personagem que ele aparece no filme, mas no filme ele, tipo, é meio que personagem B do B do B, sabe? Tipo, um dos bandidos que atira, e ele tem todo um anime só pra ele, contando a história, o arco narrativo daquele personagem, né? Então tu pode, se tu quiser ver todo o Matrix sem olhar os filmes esses animados, mas tu também pode ver os filmes animados sem ver o Matrix e entender a história daquele personagem, né? Onde é que ele nasceu, os problemas que ele teve e como ele acaba, assim, morrendo, né? E ele não morre no filme Matrix, ele morre só nesse filme animado. Então a gente tem no transmídia, a gente tem histórias narrativas diferentes, ou seja, o arco narrativo é outro, dentro de mídias diferentes, mas a gente tá tudo dentro do mesmo espaço-tempo. Ficcional, né? Se vocês forem pensar o que eu mostrei pra vocês lá do Google Earth, não é tão diferente. É claro que é o mundo real, mas no mundo real a gente tem várias histórias de várias pessoas dentro do mesmo contexto que lá era a Amazônia, né? Então nem sempre a gente precisa ver a matéria do perfil de todos para entender a história inteira. A gente pode ler só a reportagem, mas se a gente entende aqueles personagens que podem aparecer ou não na reportagem, a gente acaba conhecendo o todo do contexto do universo não ficcional Amazônia, né? É basicamente nesse processo. Então a gente pode entrar em pontos diferentes desse universo ficcional a partir de histórias diferentes, a partir de personagens que nem se cruzam
e ainda por cima em formatos de mídia diferentes. Então, o que une tudo isso é esse mesmo universo, tá? Então, a transmídia tem o que a gente chama de potencial de compartilhamento, né? Tu pode realmente passar isso para várias pessoas e a profundidade, porque tu entra dentro daquele universo ficcional, né? Tu tem várias pequenas histórias, tu entra naquele contexto, consegue ver o todo, por assim dizer. Tem uma noção que eles chamam de potencial de continuidade e de multiplicidade. Em vez de ter uma história que pode se estender até Matrix 80, né, tu cria pequenos ramos de pequenas histórias e tu deixa só Matrix até o 4. Espero, não sei se vai ter o 5, né, mas não posso prever a realidade. Então a gente tem até, né, os 4 filmes, 4, 3. Eu sou muito ruim de número, tá, gente? Vocês já viram, não sei nem fazer calculadora. Mas assim, a gente tem a trilogia principal e a gente tem esses jogos do videogame que não necessariamente são sobre a história principal. A gente tem os quadrinhos que não são sobre personagens terciários. E a gente tem os desenhos animados que são sobre alguns personagens que aparecem no principal, mas que nunca tem a sua história, tipo, a sua história pessoal ou o seu conhecimento colocada no filme, tá? Isso faz então que a gente, ao invés de fazer uma trilogia longuíssima, uma franquia com vários, contando a mesma história do Neo, né, sequencialmente, cronologicamente, a gente acaba colocando vários pontos de pequenos personagens nesse universo, então ela se torna uma história múltipla e não super contínua, tá? O que a gente chama de imersão e extração é que tu pode toda hora entrar naquele universo, então tu imerge naquele universo e tu também extrai os pontos que te interessam, tá? Se tu gosta mais de uma história, tu gosta mais do mundo digital do que o mundo real de Matrix, tu pode só ler histórias de um ponto ou de outro, né? E tu consegue ainda construir o que a gente chama de universos relacionados. O que significa isso? Além de ter toda essa galáxia de universos que a gente já conhece do Matrix, tu pode criar um mundo paralelo para facilitar tudo, né? Tu pode criar um mundo paralelo, tipo um universo B, parecido com o do Matrix, mas não necessariamente igual, e utilizar todas aquelas outras imagens que a gente já conhecia, o Morfeu, o Neo e tudo mais, como se estivesse no mundo B, tá? Porque tu consegue criar, a partir dessa super conexão ainda, universos espelho ou, tipo, relativamente parecidos com os mesmos personagens, mas em situações diferentes. Isso acontece muito com quadrinhos. Do Batman, por exemplo, a gente vive reinventando, né? O Batman, ele sempre é reinventado. Tem o Batman no Egito, tem o Super-Homem também, tem uma história do Super-Homem. O que teria acontecido se o Super-Homem caísse na União Soviética? Então tu pega aquele personagem, aquele conceito, aquele mundo dos anos 50, mas reimagina ele na União Soviética, né? E então tu consegue fazer esse nível. Serialidade, né? Esses conteúdos transmídias, eles são muito bons pra gente criar séries, porque tu consegue criar uma série que vem da outra, tu consegue fazer o que a gente chama de uma série continuidade, mas não a mesma série, né? Tu consegue pegar um personagem e fazer uma série inteira sobre ele, então tu consegue criar vários conteúdos seriados. Tu consegue dar uma noção de subjetividade no sentido de que o leitor escolhe aonde ele quer começar e por onde ele quer ir, é nesse sentido. E a gente se coloca como performance, é que tu pode daí também, a partir desses, tem tantos pontos soltos dentro desses universos que tu pode pegar um ponto que não está explorado e tu mesmo criar fanfictions, criar a tua visão, expandir a tua própria narrativa dentro daquilo que não está dito, né? Ou até criar regras, tentar imaginar regras para aquele universo que não estão ditas e tal. É nesse processo, assim. Altamente capitalizável, né? É isso, porque é muito voltado para fãs, né? Então, tem uma ideia, né, que antigamente a gente tinha, tipo, o filme, o jogo e o livro, e quando tu tentava juntar as coisas, elas não formavam um contexto maior, né? Elas formavam só a repetição do mesmo, meio encaixadas, assim, só repetição e nunca fechava. E que daí eles chamam no novo mundo, né? Bem futurista, né? Mas que nessa ideia de transmídia, tudo se encaixaria e criaria um grande quadro que quando tu te afasta, tu consegue ver o grande todo, né? Ou os grandes erros. Então, foi o que eu falei pra vocês, né? O exemplo Matrix, né? São 3 filmes, né? Eu errei. Então, são 3 filmes que a gente chama de a linha tradicional, que tu vai ver no cinema, é o produto principal. Normalmente, transmídia, tu tem, sim, uma narrativa que é a narrativa principal dentro daquele universo. E depois as conexões transmídia, os quadrinhos ali, né? Que estão... é difícil de fazer minha mão seguir. Enfim, os quadrinhos estão lá longe, mas tem os quadrinhos, tá? Lá perto do primeiro filme. Embaixo tem o jogo, que é o Enter the Matrix, que também contava uma história paralela entre o primeiro e o segundo, que explica algumas coisas de como o Neo
já começa com poderes mais fortes no segundo. Então, só se tu joga o jogo, tu consegue saber. E daí, entre o segundo e o terceiro filme, tem os filmes animados que eu falei pra vocês, tá? Que são vários curtas animados que também pegam esses personagens terciários e explora, né, essa questão. A gente tem isso também, a gente tinha isso com Star Wars, tá? Star Wars antes, ele tinha esse processo. O que aconteceu é que quando a Disney comprou, ela disse assim, esquece. Sabe, a gente vai cortar tudo, a gente vai ficar com os filmes principais, a gente vai ficar com alguns filmes que a gente chama de antológicos, ou seja, aquilo que passa no passado. A gente vai pegar com os filmes, que é a Guerra dos Clones, e a gente vai simplesmente jogar fora todos os livros, todos os quadrinhos e todos os jogos feitos até agora. Isso não importa, isso não é canônico, porque tem isso, né? Tem um dono de uma franquia. E vai dizer, isso não é história de verdade, são criações de fãs, são universos paralelos, mas isso não é a história do Star Wars. A história do Star Wars, o universo cinemático é esse, e a gente só tá usando filmes e desenho animado, tá? A gente vai tirar todo o resto. Agora eles já começaram a fazer alguns jogos que mais ou menos conversam, tá? Mas basicamente eles pegaram e limparam tudo. Porque eles disseram que tinha tanta informação, tinha tantos universos expandidos, era tão grande que eles não estavam conseguindo fazer uma coesão e nem criar nada novo. Essa é a desculpa da Disney. Então eles pegaram e limparam tudo e ficaram só com o esqueleto principal, tá? O Game of Thrones, tá? Além dos conteúdos que a gente chama cross, que foi o que eu mostrei pra vocês, eles têm um conteúdo especificamente que é transmídia, que é um jogo, tá? Chamado Game of Thrones, obviamente, que é um jogo de uma empresa chamada Telltale, que conta a história de uma casa menor, que é só citada de leve no livro. É uma casa que segue os Stark, né? Que são os principais, né? Do Game of Thrones. É uma casa bem pequenininha que eles só dão o nome de um personagem, dizem que eles têm o estandarte deles, que é uma árvore, é os Forrester, e deu. É só isso que aparece no livro. Então daí, a Telltale, essa empresa, ela criou toda a história desse outro clã, e ele interagindo. A história desse clã vai se passando no mesmo momento que a Sansa chega na cidade real e começa a ser maltratada pelo príncipe, o Joffrey. Então, esses personagens, tipo, uma personagem, ela é como seria a dama de confiança da Sansa. Então, ela fala com a Sansa, mas ela vê essa história maior, ela não consegue, de maneira nenhuma, mudar os acontecimentos que a gente já sabe que vão acontecer em Game of Thrones, mas a gente consegue acompanhar e mudar os acontecimentos que relacionam a essa família, né? Porque ela não está colocada no livro, então tudo que a gente mudar não muda a história principal, entretanto é um ponto de vista diferente, né, dessa super história. Outra bem legal, que é também transmídia, é o Riverdale. O Riverdale é uma série, tem na Netflix, né, mas ela é feita pela DCW, né, que é da Warner, canal da Warner, e ela é baseada nos quadrinhos lançados nos anos 40, 50 nos Estados Unidos, chamado Beth, Veronica e Archie, que originalmente conta a história da disputa de duas mulheres, o estereótipo da mulher morena com dinheiro e tal, e a outra seria a loira, o Girl Next Door, né, brigando então pelo amor desse protagonista, que seria o ruivo Archie, né, e todas as discussões em torno disso. É quase meio nível Tina, assim, né, dos nossos, não a Tina, a nova Tina, né, não a Tina do Instagram, a Tina do Maurício de Souza, né, então essa história é meio, tipo, mais adolescente e tal, e bem pura, assim, vamos dizer assim, apesar de toda essa disputa entre mulheres, enfim, mas, né, ter essa ideia do quadrinho. E já quando eles fizeram o filme, eles relançaram o seriado, desculpa, eles fizeram ele com um potencial mais dark, botaram umas coisas meio noir, mexeram nas cores, deixaram a história um pouco mais, não vou dizer macabra, mas com tons mais de assassinato, os personagens não eram mais perfeitos, né? Eles fizeram toda uma modificação nos personagens ao mudar a mídia, tá? Então eles mudaram a história, né? Eles fizeram uma outra entrada da história e eles mudaram a mídia. Mas tu vai dizer, Mariana, tu não disse que era transmídia? Eu disse que era, mas não é transmídia em relação aos quadrinhos antigos. Com isso, eles modificaram tudo. Eles fizeram, junto com esse seriado, vários quadrinhos novos, que estão aqueles ali embaixo que vocês estão vendo,
né? Que daí sim, esses quadrinhos eles expandem esse novo universo de Riverdale, né? Pegando personagens também secundários, contando histórias antes de começar o seriado. Tem um mistério na primeira temporada de quem matou um irmão gêmeo, se ele tá morto ou não. Então ele começa a explorar quem era esse irmão gêmeo, numa certa noção de quadrinhos. Então ele é transmediático nesse contexto. Mas o quadrinho antigo pro seriado novo não é nem cross. Agora eu vou pirar vocês, né? Não é nem cross-mídia, não é nem transmídia, não é nem intramídia. É um remake. Eles pegaram aqueles personagens e eles transformaram toda a linha narrativa, inclusive os personagens. Eles só pegaram, então a gente pode dizer que é quase uma inspiração, tá? Como eu disse pra vocês, é aquele momento que o universo dos quadrinhos era tão grande que eles puderam fazer um universo paralelo, né? Uma reatualização, onde tu muda, mas tu deixa aqueles personagens como estereótipo principal. Tu ainda tem a morena, tu ainda tem a loira, tu ainda tem o menino que é no início disputado. Mas isso tudo vai se expandindo de forma diferente porque a história é outra. E, obviamente, o meio é outro também, né? E o público é outro, né? Aquele quadrinho era escrito para os jovens e crianças dos anos 50, né? E agora a gente tem, isso foi lançado em 2010, 12, então a gente tinha completamente outro público. Foi uma maneira de renovar essa franquia e deu certo, tá? E por fim, intramídia é quando tu cria então esse super universo expandido, entretanto, tudo tá dentro da mesma mídia, tá? Ou seja, tudo usando a mesma linguagem, no mesmo meio, né? Então, tu tem várias histórias diferentes, entretanto, ainda tem o mesmo universo. O básico, eu falei pra vocês que eu ia falar, Marvel, né? Tu tem vários filmes, todos os filmes se tocam, mas tu pode, se tu quiser só ver os filmes do Homem de Ferro, tu pode ver só os do Thor, tu pode chegar no meio do nada e pegar um filme do Thor, mas se tu vê toda a franquia dos 500 mil filmes, tu consegue ter um conhecimento geral, né? E tu consegue ver os Avengers, que são os filmes que unem eles de maneira melhor. Tu consegue entender o total da narrativa. Eu vi todos da Marvel e realmente faz diferença tu ver tudo, né? Porque também eles fazem coisas para que tu queira ver tudo. Eles fazem com que o personagem apareça e fale 3 falas que não modificam o total, mas tu fica pensando, por que ele disse aquelas falas? Por que as pessoas estão rindo no cinema, né? Então daí tu chega em casa e diz, bom, vou ter que assistir os filmes do Thor que eu não assisti, daí tu assiste. Então tu vai fazendo toda uma ligação, né? Que nem sempre esses filmes ainda são cronológicos, né? Tem filmes que, apesar de, por exemplo, o Avengers ser lançado por último, né? Tu tem filmes como o do Homem-Formiga que veriam um pouquinho antes dos acontecimentos. Então tu tem. Agora a gente tem também, né, que já muda um pouquinho a plataforma, mas ainda é audiovisual. Tem também os filmes que eles lançaram pro Netflix, as séries, né, que tentam complementar, mas já muda um pouco a linguagem, tá? Ali já começa a vir um pouquinho transmídia, porque tu vê uma série, é diferente, uma série de 10, 12 capítulos, agora tem na Disney também, né, que nem o da... Ai, meu Deus, me ajudem. A Escarlate, enfim, esqueci, o que me vem. WandaVision. Isso, WandaVision. Viu? É muita coisa. WandaVision que conta a história depois dos Avengers, né? Então a gente começa a ver aqueles personagens chegando, a gente vê potenciais de novas séries e a gente vê também potenciais de ligações pros filmes, né? Ali já começa a ver uma transição mais transmídia, né? Porque série, TV, apesar de ser audiovisual cinema, tem uma linguagem, tem um formato diferente, sim. E WandaVision faz questão de escancarar isso, se vocês viram, né? Porque cada capítulo de WandaVision trazia formatos e linguagens e referências a tempos diferentes de séries na TV, né? Então, WandaVision meio que, tipo, também é um escancaramento dizendo, olha, isso não é um filme da Marvel, tá? Isso é um seriado, tá? Um seriado e isso importa como formato. Então, WandaVision é uma ótima aula de formatos de seriado e por que é diferente de filme, né? E não caberia. Aqui pra vocês, só pra vocês saberem como é que é a grande ligação, né? Só um dos milhões de fluxogramas que tem que mostram a complexidade dos personagens, onde eles aparecem, como cada arco narrativo influencia no outro filme, e os tempos de produção e os tempos vividos no filme. Enfim, achei legal vocês verem como exige, né, todo esse planejamento. Ou seja, resumindo tudo, multimídia significa simplesmente, né, a ideia de que vários projetos de mídias juntos dentro da mesma coisa. Por exemplo, TV, um filme é multimídia, porque tem som, tem imagem pictória e movimento e tal. Um jornal pode ser multimídia, né, porque tudo envolve storytelling. E esses são, vocês vão ter o slide depois,
as diferenças estão em transmídia, cross-mídia e intramídia. Acho que ficou bem claro, né? Eu sei que eu me alonguei, mas eu acho que talvez tenha valido a pena isso pra, né? E tudo envolve planejamento, que envolve vocês, porque eu sei que vocês estão trabalhando com isso. A gente pode fazer projeto transmídia, não nessa escala, eu espero, né? Mas vocês podem fazer uma comunicação organizacional ou alguma coisa até jornalística, que nem eu mostrei para vocês da Amazônia, usando esses mesmos critérios, tá? Isso funciona muito bem. Porque estratégia e planejamento é igual planejamento nesse questão de assim, grande planejamento transmídia, né? Então a gente tem que saber qual universo que a gente vai lidar, quais são os pontos de contato. Eu estou pensando em transmídia, quais são os pontos de contato, a gente tem que ter uma coesão histórica, a gente tem que ter uma noção de continuidade, a gente tem que ter uma linha temporal. Mesmo que a gente não lance isso, a gente tem que ter no nosso planejamento. E na produção, como você sabe muito bem, aí entra a questão de estratégia, a gente tem que saber quem é o público, quais são os suportes que essas pessoas têm acesso, quais que a gente vai querer lançar, quais são as potências, a gente tem que ter ideia de cronograma e equipe, tá? Então isso é... E aqui também daí tem um planejamento, né, de transmídia, storytelling, pensando da ideia de navegação, de possíveis interatividades, onde é que tu vai lançar cada coisa, como é que tu vai fazer o flowchart. São milhões. Eu acho que eu já trabalhei uma vez com o projeto transmídia. É o transmídia do conteúdo, é o transmídia da estratégia de divulgação, a estratégia de produção, porque que equipes vão produzir o quê, como é que tu vai integrar, quem vai ser os gerentes dos projetos, quem vai fazer o lançamento na mídia, quem vai fazer o lançamento da coisa em si, como é que tu vai fazer que esses grupos de escritores ou designers trabalhem em diferentes projetos de forma que todos ainda sejam coesos ou não, né? Então, enfim, alguns fluxogramas. Fluxograma é basicamente como é que as pessoas vão interagir com aquilo também, né? Não estou falando só de interação como um jogo, mas também interação se elas vão criar fanfiction, se elas vão ter direito a votar coisas, enfim, né? Todo o processo que a gente tem acesso nessas estruturas. Aqui tá. Mais uma, de novo para vocês, né? Para vocês verem então como é que tu faz uma criação que a gente queira pensar em cross-mídia, transmídia e intramídia, tá? E como é que tu também pode usar, que nem eu mostrei pra vocês, o Game of Thrones faz isso. Como é que vocês podem usar essas diferentes integrações e relações de mídias num mesmo projeto, tá? Como é que vocês podem escolher se vocês vão replicar um conteúdo principal em diferentes mídias, mas vão criar também dentro, mesmo com a replicação, diferentes estratégias transmídias para outros pequenos personagens e tal. Normalmente, quando a gente faz um projeto desses, a gente tem que ter um budget alto e saber que a gente está trabalhando com uma franquia que tem potencial, tá? No início, quando a gente começa uma franquia, a gente não sabe do potencial dela. Então, a gente normalmente planeja só a linha principal, né? O que a gente chama de a história forte, que eu falei pra vocês, e um universo bem pequenininho transmídia, mas a gente já cria o planejamento de expansão possível. Claro que tendo um sucesso ou não, tu começa cada vez a expandir mais, daí aumenta a equipe de planejamento e tal, mas tu tem que ter pelo menos um esqueleto daquilo que tu projeta, né? E, enfim, que nem vocês sabem, todo projeto exige uma atualização. Nesse caso, depende muito também do sucesso, né, que se faz financeiro, né? Enfim, mas eu postei poucas coisas digital pra vocês, né? Eu não falei quase nada de multimídia interativa, né? Porque eu falei pra vocês o que era multimídia, né? Mas o que vem a parte do interativo mesmo, não? Então, o interativo, né? A gente considera que quando a audiência, o público, o receptor ou usuário, né? Que é o nome que a gente usa, consegue, de certa forma, modificar, alterar de alguma forma o conteúdo do produto multimediático. Ou seja, tu consegue interferir nas decisões e na história, mudando a narrativa, né? Então, a gente tem o que a gente chama de interação ativa e a interação passiva, né? A ativa, isso quem chama, quem dá esses nomes é o professor Alex Primo, e na verdade parece que eu tô dizendo que a ativa é passiva, que a passiva tu não vai mudar o conteúdo e a ativa tu vai mudar, né? Mas não é bem isso. Ele diz que a ativa, a interação ativa, normalmente quando a gente tem do outro lado alguém que um humano, um interagente humano, mesmo que a gente esteja se interagindo que nem agora, assim, por via do Zoom, computador e tudo mais, por mais que eu tenha, sim, um número limitado de interações, eu ainda como ser humano, como pessoa, consigo fazer coisas que consigo dar respostas que não estão programadas, que não estão pré-prontas, né? Mesmo que o dispositivo tente ao máximo me restringir. E a passiva seria então quando tu fala com um bot ou quando tu fala com tipo a Lu do Magalu e ela já tem um número pré-determinado, né, de situações.
daí a gente vê naquele contato AI, né? Inteligência Artificial, IA. A IA, ela tem um algoritmo que se auto-reinventa, mas ela ainda parte dos mesmos princípios algoritmos com a quais ela vai evoluindo. Ainda não se chegou de verdade à ideia de ter uma AI que seja realmente inteligência. No momento que a gente tiver uma AI que seja realmente, de fato, inteligente, eu acho que a gente pode daí passar a rever, né, esse conceito. Ainda não chegamos lá. Espero que não chegamos tão cedo, então eu vou manter ainda as categorias do Alex Primo nesse sentido. Então nós temos na interação a ideia de poder modificar ou alterar de certa forma o conteúdo ou o uso de algum produto multimediático, né, ou de alguma plataforma estrutura, interação ativa e passiva. Então, videogame, quando a gente está jogando num ambiente que não é online, não com multi-usuários, ele ainda assim tem uma interação passiva, porque a gente só pode fazer aquilo que está restrito. E quando a gente está jogando num ambiente multiplayer, tipo League of Legends, World of Warcraft, a gente tem uma interação ativa, porque a gente tem uma interação com seres humanos que são imprevisíveis, de verdade, do outro lado da tela, tá? Então, basicamente, a gente tem isso que a gente possibilitado pelas tecnologias digitais, né, que a gente está usando agora, né, e principalmente online, quando a gente está falando dessa interação que é ativa, né, e que eu botei ali que seriam processos procedurais, ou seja, que são de processos já colocados, e reativos no sentido de que eles sempre nos dão, a gente bota o input, eles nos dão output, então a gente tem sempre um retorno, a gente consegue agir e ele nos dá uma resposta em reação àquela nossa interação, né? Então, eu tinha colocado aqui que a gente pode analisar que o passivo é tanto um jogo como o Tetris, né, lançado para computador para DOS, né, essa é a versão russa original, quanto um jogo mais moderno, e que normalmente o que tem também, que é uma questão que a gente deixa de colocar dessa interação, é a interação que a gente tem com os objetos tecnológicos, que daí sim passa a ser de novo uma interação ativa, porque a gente pode, se eu quiser, eu posso quebrar um teclado, eu posso jogar um controle longe, eu posso usar ele com os meus pés, eu posso jogar com uma pessoa segurando um de cada lado, né? Então, basicamente, e o toque, né? Eu botei ali a questão do toque, apesar de ser um robô, o robô não consegue ainda de fato tocar, né? Ele mexe nos algoritmos, ele não consegue tocar no conteúdo. Né? E coloquei daí outras mídias também que são interativas, não só essas mais que a gente considera, né, que eu botei pra vocês, os videogames, que normalmente chamam muita atenção, que a gente pensa, não, ali tu interage muito. Mas a gente também interage no Twitch, quando a gente tá conversando com alguém que tá fazendo streaming, e o streaming tá sempre reagindo ao chat, né? É o principal ponto, inclusive, do streaming no Twitch, é tu reagir a quem tá ali contigo. Até no próprio jornal, quando na seção de leitor e de comentários, tem pessoas que fazem brigas homéricas nos comentários, principalmente da Folha de São Paulo, ou que já são comentadores assíduos e que se conhecem, então tem uma interação ali humano, não só com o próprio jornal, mas entre si, dentro do comentários de chat, né? O Spotify, ele talvez eu botei como exemplo, mas ele é um dos mais fechados. Apesar de a gente poder seguir as listas dos amigos, que é ali onde a gente tem uma certa forma de interação, a questão dos podcasts são colocados antes. Então ele é mais uma interação passiva, no sentido de que a gente não consegue, de certa forma, modificar, por mais que a gente modifique a nossa lista de som. Eu botei para vocês o VR, né? Que até agora tem poucos aplicativos, tem alguns que permitem com que a gente interaja com outros seres humanos, mas ainda é recente. E o Netflix, que basicamente ainda uma plataforma que deveria ser usada de forma mais passiva, mas como a gente sabe, a gente costuma às vezes compartilhar o nosso Netflix, e eu tenho uma família bem grande, a gente às vezes compartilha os mesmos perfis. Então, de certa forma, há uma interação que não é tão passiva, há uma interação passiva com o Netflix, mas há uma certa briga também, porque às vezes pessoas diferentes assistem no mesmo perfil e modificam o algoritmo do que vai te mostrar, e tu tem que tentar reensinar o Netflix ao que tu, o dono do perfil mesmo, quer ver. Então, no meu caso, às vezes aparecem umas coisas absurdas, muda toda a minha timeline, e eu acabo, às vezes, aparecendo umas coisas como, tipo, um reality coreano, onde apresentadores sequestram as geladeiras de pessoas famosas coreanas para poder cozinhar para elas ao vivo num reality de cozinha, e ganha quem é essa celebridade gostar mais da comida, tá? A partir da sua geladeira roubada com os itens que tinham lá dessa celebridade. Enfim, coisas que acontecem quando tu divide o teu perfil com outras pessoas, né? E eu vou
Na verdade, eu vou estacionar aqui com vocês. Isso aqui eu continuo na outra aula. A gente termina na próxima, que é a ideia dos hipertextos, tá? Que é pra finalizar mesmo. Mas eu vou fechar aqui com vocês. A gente jogou bastante, foi bem legal jogar antes. Eu não sabia quanto tempo ia tomar, né? Porque, enfim, dependia do nosso acesso. A gente teve alguns momentos de queda e volta, né? Então eu vou fechar com vocês no hipertexto. Um pouquinho antes de chegar no hipertexto, a gente termina, são poucas coisas, mas dá mais uns 12 minutos. E eu vou deixar pra próxima aula pra vocês, porque senão vai ficar demais. Eu sei todos. Não, mas nossa, muito, 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 muito interessante, muito legal ver isso. E pra vocês verem como tem aplicação, né? Então, por isso que é legal a gente fazer. Mari, teu áudio tá fechado. Não ia conseguir me ouvir, eu ia dizer, é legal trazer isso, é legal pra vocês verem como tem aplicação, né? Essa teoria que parece às vezes tão distante ou tão megalomaníaca, e quando a gente vai vendo, tudo bem, a Avon tem muito dinheiro, né? Não vou tirar isso de vocês, mas como tá dentro dos nossos acessos, né? Das empresas que a gente trabalha, não é só o Warner, né? É a Avon também, é a Globo, é o Big Brother, né? É até a RBS, se quisesse, agora eu não sei, a RBS é tenso, mas assim, né? Não por questões de dinheiro, às vezes por questões de trabalho. Mas, né, que a gente tem essas possibilidades dentro das empresas e das coisas que a gente trabalha, dependendo do processo, né? Até de uma forma de manter a segurança da marca, né? Não só de fazer uma expansão maluca, mas na questão da Avon, manter uma segurança de uma resposta coerente dentro do mesmo padrão, né, nesses processos com os consumidores. Isso é muito legal, na verdade. Eu vou mostrar pra vocês o jogo, eu já pulo rápido, né? Só pra vocês darem uma olhada, que é esse jogo chamado Her Story, tá? E ele é um jogo, como vocês estão vendo, que imita, e por isso que eu queria mostrar pra vocês, um computador antigo. Vocês estão vendo como se fosse dos anos 90. E ele é um jogo todo voltado, na verdade, para uma... There's an abstract one. No one uses it very much. There's a printer so you can write letters on it. Ele é baseado na história de que tu estaria invadindo ou usando um computador de uma delegacia de polícia lá pelos anos 90 e tu quer descobrir uma história, tu quer descobrir o que aconteceu com essa moça, ela, né, Her Story, tu quer saber o que aconteceu com ela e se ela é realmente culpada de ter matado o marido dela. Só que tu não sabe nada disso. Então tu abre isso, tu só encontra esse programa, né? E daí tu começa a ler, né, os textos que explicam como se fosse um navegador, né? Tu começa daí, tipo, realmente me leia, né? Tem alguém falando contigo, daí tu vai, tipo, na lixeira, né? Ver um negócio pra hackear, daí, tipo, como é que eu uso isso aqui, né? Então tu acha um joguinho que parece que não tem nada a ver, depois tu tá vendo que esse jogo é o jogo preferido dela, né? Então tu vai encontrando vários processos. E tu vai também... Nossa, eu Oi? lembrei daquele outro joguinho que eu muito joguei, Carmen Sandiego. Sim! Que eu jogava com... Agora eu vou entregar a idade mesmo aqui, né? Mas eu jogava com o Almanac Abril do lado, que era meu Google, né? Uhum. Então, dava ali uma pista de onde estava, né? Onde estava a Carmen, e daí, ela trocou-se de dólares por rúpias. Daí eu abria o Almanac Abril pra ver onde ela estava. Ai, que legal! Eu vou dizer, eu jogava, a minha enciclopédia era minha avó. Então eu corria, vó, assim, onde é que tem não sei o quê? Daí ela dizia, não sei, né? Ou ela dizia tal coisa. Eu voltava correndo, assim. E eu acho, é bem esse estilo mesmo, assim, tu vai buscando e tu vai... Porque eu lembro que tinha aparecido uns vídeos, lembra? Daquela que era a inspetora, dela falava, né? Dava todas as informações, que você ia pra China e tinha que ir atrás do mundo, né? É bem esse estilo. Só que esse aí é tentando imitar, né? A gente tá vivendo muito essa era de tentar voltar nesses processos. E eu joguei uma versão de Carmen Sandiego que ainda tinha tipo uns mini documentários. E tu tinha que ver todo o documentário sobre o país, né? Tu tinha todas as respostas, mas tinha tudo ali. Então não tinha como tu procurar. Eu tinha que ver tudo. Então dizia a moeda, a população, de cada país, mas eu só queria às vezes saber alguma coisa. Então eu tinha que ficar assistindo. Né? Isso é bem transmídia, né? Porque a gente tinha, na verdade, multimídia, né? Porque tinha tudo dentro desse mesmo jogo. E esse aqui eu trouxe pra vocês porque, além de tudo, é uma imitação de um computador antigo, né? E tu pega aqui, tu escreve, daí, tipo, por exemplo, as tags,
daquilo que tu viu naquele vídeo, né? Tu bota na seleção e tu vai construindo, então, a narrativa pra ti. Tá? E no fim, eu não cheguei até lá ainda, não terminei o jogo. Aparece um negócio, tu tem que dizer o que aconteceu. Tu tem que dar o veredito desse caso dela. E são vários vídeos diferentes. E tu vai buscando aqui pelo nome das pessoas, por exemplo, ou palavras-chave. Daí eu boto aqui murder. Daí eu boto. Ele acha, ó, esses livros, esses aqui são tagueados com murder. Daí tu vai vendo de várias datas diferentes. Bem legal o jogo, mas é toda uma noção de tu te... Scotland Yard também, né? Isso, tipo, exatamente, tu tem que ir entrando, tu interage, porque parece que é o teu computador, né? Tu tá vendo aquilo grande, então a interação da quebra da barreira, tu te bota nos anos 90. É tipo o Stalker, né? Vamos combinar, né? É Stalker, nossa habilidade de Stalker com o Scotland Yard, com o jornalismo, né? E junto com essas diferentes formatos de mídia. Então é bem legal. Se um dia vocês quiserem, tem na Steam. Eu acho que tava tipo R$5, assim. É um jogo bem legal de jogar e que a gente fica ali só stalkeando pra saber se ela matou ou não o marido, quem matou, por que ela matou, né? É bem legal, assim. Eu aconselho vocês. Então, gente, agora sim. Agora eu terminei, foi bem legal, eu adorei, eu vou procurar muito esse negócio da Avon, né? Se eu souber mais coisas, eu já trago, achei bem legal. Eu acompanhei todo o Big Brother e todo o processo e achei que eles foram só crescendo, né? Foi tipo, todo mundo na pandemia, todo mundo meio preso, né? Ano passado já foi bom, esse ano eles conseguiram explorar muito bem esses contatos. E as empresas também já estavam prontas, né? Ano passado era só a Manu Gavassi que estava pronta, esse ano foi todo, né? Ano passado o case era a Manu Gavassi, agora foram, inclusive contrataram ela, né? Também. Então, achei muito legal e vou dar uma olhada. E é isso por hoje. Eu